E vamos lá, 9h47. O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Sexta-feira, né? O mundo inteiro ainda repercutindo aí a morte da Rainha Elizabeth II e a ascensão ao trono aí do agora, né? Rei Charles III, né? Vamos ver aí como vai ser o desdobramento aí dessa influência aí da monarquia, né? Do Império Britânico depois da morte da Rainha Elizabeth. Mas fato é que jornais do mundo inteiro repercutindo hoje em suas capas aí a morte da Rainha Elizabeth. Mas por aqui, falando aqui, trazendo para a nossa realidade, Minas Gerais, discutindo os nossos assuntos, mais uma rodada de pesquisa, né? Lucas e Luciana falaram e leram nas manchetes aí, pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, resultado aí 47% de intenções de voto para Romeu Zema, contra 28% de Alexandre Calil. Carlos Viana, apenas 2% de intenções de voto, e os demais candidatos aí somados 4%. O que é interessante a gente reparar dessa pesquisa, né? E as pesquisas é interessante a gente reparar elas como um todo, né? Porque acaba que há oscilações de uma pesquisa para outra. Então é interessante a gente reparar assim os movimentos. E a gente repara dois movimentos aí que interessantes. O primeiro movimento, na verdade, 3 movimentos que a gente pode destacar nessas pesquisas, né? O Datafolha, o IPEC outro dia, a Quest hoje e deve ter um Datafolha hoje também, ou no máximo a estadual na semana que vem. Os movimentos são Zema, realmente estabilizado ali, 47% de intenções de voto, o governador continua muito bem ali, parece sólido nessa liderança, acima da casa dos 40% de intenções de voto, ou seja, muito bem posicionado, muito bem avaliado pelos seus, né, pelos eleitores. Agora, há um movimento de crescimento de Alexandre Calil. Essa, vamos dizer, é a novidade registrada tanto pela pesquisa IPEC quanto pela pesquisa agora Quest, né? O Calil crescendo. Nessa pesquisa IPEC do Quest, ele cresce 4 pontos, vai para 28. É um movimento aí, provavelmente, efeito já da propaganda eleitoral. Calil vai se tornando mais conhecido e começa a crescer, mas ainda é pouco, até uma boa pontuação, mas é pouco para fazer frente a Romeu Zema, e é pouco principalmente, aí é o detalhe, é o terceiro movimento da pesquisa, porque não há um terceiro colocado com pontuação expressiva, né? Aquela ideia que o Carlos Viana ia crescer, todos nós acreditávamos nisso, eu achei que ele já estaria aí quase aí na casa, vamos dizer, de 10% de intenção de voto, e não aconteceu, né? Carlos Viana, pelo contrário, vem caindo, né? Tá com 2% de intenção de voto, uma candidatão, não há uma terceira candidatura expressiva que ajude a soma de votos para forçar um segundo turno. Hoje a soma aí dos candidatos, né? Fora o Zema, que tem 47%, se você somar os outros candidatos, dá 34% de intenção de voto, né? Enquanto o Zema tem 47%. Ou seja, o Zema está com aí 13 pontos a mais hoje do que a soma geral dos demais candidatos. Claro, ainda 11% de indecisos, os que falam hoje que votam brancos e nulos. Há movimentos para acontecerem ainda nesse cenário de Minas Gerais. Mas todos esses movimentos, mesmo que eles aconteçam, parece que eles estão todos contidos aí dentro de um cenário de primeiro turno. Justamente por essa alta pontuação do Zema e pela baixa aí, pontuação principalmente do terceiro, quarto, quinto colocados, enfim, eles não conseguem ter uma votação expressiva a ponto de forçar o segundo turno. Então, mesmo a notícia boa para o Calil, há uma notícia boa para a campanha do Calil. Começou a fazer efeito a propaganda eleitoral, ele começou a ser conhecido, ele está crescendo. Essa é a boa notícia, é um fato aí que as pesquisas estão pegando, né? As pesquisas estão conseguindo captar esse crescimento do Alexandre Calil, as 2 últimas pesquisas registradas. Isso é um ponto positivo para a campanha do Calil, é a boa nova. A má notícia para a campanha do Calil é que o Zema continua estável, não perde votos e os demais candidatos não crescem também, né? Para ajudar a forçar o Calil, tinha que tirar voto do Zema ou então torcer para os outros candidatos tirarem e crescerem. Isso não está ocorrendo, né? O Zema não perde voto e os outros candidatos também não crescem, não mostram nenhuma reação. Então a campanha do Calil ainda vai precisar, além de crescer, tentar achar alguma fórmula aí para começar a tirar voto de Romeu Zema. Esse é o dilema, essa é a leitura, né, que as pesquisas pegaram esta semana. Falta ainda a Datafolha para a gente perceber, e é interessante a gente ver o resultado da Datafolha, quando ele sair, vamos analisar, porque é o que dava o melhor cenário para o Zema, né? A pontuação mais expressiva até hoje numa pesquisa dada
para Romeu Zema foi justamente o Datafolha, que foi aquele 52% de votos. A maior pontuação já registrada e foi pelo Datafolha. Então vamos ver se o Datafolha registra também esse crescimento do Calil e essa tendência de estabilização do Zema com um pouco menos, um pouco mais de votos. Mas esse é o quadro de momento. E por falar em pesquisa, nessas diferenças de pesquisa, eu queria trazer uma informação que eu acho muito interessante para o nosso ouvinte. Eu li duas informações antes que eu achei muito interessante. A primeira delas é mostrando a confiabilidade das pesquisas de 2002 para cá. A gente tem uma tendência de falar que as pesquisas sempre erram, que as pesquisas estão sempre erradas e tal. Vi um levantamento justamente sobre o Datafolha, que às vezes é muito questionado, e mostrando que de 2002 para cá, na maioria esmagadora dos casos, ele acertou ou errou ali dentro da margem de erro, né? Em poucos casos houve um erro, a última pesquisa, a pesquisa mais recente, aquela mais próxima da eleição, em pouquíssimos casos, quase aí a minoria mesmo, menos de 10%, a pesquisa trouxe um resultado fora da margem de erro. Um dos anos, por exemplo, onde a pesquisa errou, a gente pode trazer aqui, foi em 2014, a eleição do Aécio, no primeiro turno. A pesquisa Datafolha, por exemplo, errou em cheio. Ela errou em 8 pontos percentuais, o que é muito para uma pesquisa. Aquele crescimento na reta final do Aécio, que o levou para o segundo turno em 2014 contra Dilma Rousseff, não foi captado pelas pesquisas. As pesquisas não conseguiram pegar aquele crescimento expressivo do Aécio que o levou ali para o segundo turno nas semanas finais. Mas, no geral, de 2002 para cá, nós estamos falando de 20 anos, a pesquisa geralmente ela está ali sempre acertando ou errando dentro dessa margem percentual aí de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Isso é interessante um pouco de desfazer esse mito que as pesquisas mais erram do que acertam. É o contrário, elas mais acertam do que erram. E outro dado muito importante que tem a ver com o assunto que a gente falou aqui, Lucas, Luciano e ouvinte, é a questão da diferença das pesquisas. A gente vê uma pesquisa dar um resultado, vê outra pesquisa dar outro resultado, às vezes tão discrepantes. E tem muito a ver, sabe com o quê? Com o censo, porque as pesquisas usam como base para estratificar ali o tipo de eleitor que ela vai ouvir, quem ganha até 2 salários mínimos, pessoa que se declara como evangélica, como católica. Então, e a base disso, o que é? É o censo. Como tem 12 anos que o Brasil não realiza um censo, esses dados são defasados, então as pesquisas fazem estimativas dessa população até 2 salários mínimos, da população evangélica, da população católica, da população XYZ. As pesquisas, elas fazem, na hora de fazer os extratos, de determinar quem elas vão entrevistar, elas fazem estimativas desse público com base no censo de 2010. Elas supõem um possível crescimento ali, claro, observando dados, mas a discrepância entre elas, A pesquisa Quest usa um parâmetro, por exemplo, de percentual para a população evangélica, diferente do Datafolha, que é diferente do IPEC. E por isso essas variações, olha como é importante o censo. Até para a realização de pesquisas eleitorais, eles são importantes, porque eles determinam, o censo acaba determinando ali a estratificação, o percentual de cada grupo que será ouvido naquela amostra, Porque as pesquisas são amostrais, elas pegam lá 2.000 pessoas e dentro dessas 2.000 elas dividem mais ou menos o que é o retrato da população brasileira dentro dessas 2.000. Ou seja, nós vamos escutar o percentual de pessoas que ganham até 2 salários mínimos correspondente ao percentual do total da população que ganha até 2 salários mínimos. A pesquisa trabalha assim. Uma vez que esses dados estão defasados, as pesquisas acabam também trazendo diferenças. Então, olha a importância do censo até na hora da confiabilidade das pesquisas eleitorais. A gente estava falando que o censo voltou a ser feito esse ano, depois de 12 anos sem ser realizado. Então, olha a importância até dessa questão das pesquisas, e isso explica um pouco a diferença das pesquisas. Às vezes a gente acha estranho, falou, uma pesquisa saiu um dia, a outra saiu no outro dia, escutou no mesmo número de pessoas, mas por quê? Porque elas usam percentuais de amostra da população diferentes, com suposições aí de como vai estar hoje com base lá no censo de 2010. Então é isso, vamos aguardar, mas aqui em Minas a disputa, como eu disse, parece estar bem definida assim, hoje, com esse crescimento de Calil, essa estabilidade de Zema, mas tudo dentro de um cenário de primeiro turno. É isso, Lucas, Luciana. São 9